Olá pessoal, vamos lá dar continuidade então à resolução desse exercício de sondagem, tá? A questão número 7, que diz o seguinte: diz que uma fábrica corta todos os dias uma certa quantidade de fio. Em determinado dia, sobraram 3 pedaços de fios de comprimentos diferentes, 252 centímetros, 1,2 metros e 336 centímetros, tá certo? O gerente orientou para que no dia seguinte essas 3 sobras sejam cortadas em pedaços menores, de mesmo tamanho e maior comprimento possível. Quantas peças menores serão obtidas e qual o comprimento de cada uma delas? Bom, a questão é a seguinte: eu tenho 3 pedaços com essas medidas aqui, tá? Observem que essas medidas estão em unidades diferentes, né? Essa daqui, ó, tá? Ela está em metros, 1,2 metros. As outras estão em centímetros, tá? Bom, é melhor que a gente deixe todas as 3 na mesma unidade, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou transformar 1,2 metros em centímetros. Então, as medidas são 252 centímetros, tá? 1,20 m, né? 1,2 metros são 120 centímetros, correto? Para transformar de metro para centímetro, né, eu multiplico por 100. 1 metro são 100 centímetros. Multiplicar por 100, a vírgula vai andar 1, a casa aqui vai dar 12. E depois eu coloco mais um zero, fico 120 aqui. 120 centímetros e 336 centímetros. Essas são as medidas. Tá ok? Bom, eu quero dividir, tá, em pedaços de mesmo tamanho, tá? E com o maior comprimento possível. Ou seja, tem que dividir em pedaços iguais. Por exemplo, para pegar 252 e dividir em pedaços iguais, eu vou ter que dividir numa quantidade de pedaços, né, que sejam divisor de 252. Tá? Por exemplo, eu posso pegar e dividir em 2 pedaços de 126. 2 pedaços de 126, isso vai dar 252. Tá certo? Eu poderia pegar 4 pedaços de 63, também 63 vezes 4, tá? Eu vou ter 252, ok? Enfim, o tamanho de cada pedaço, 126, 63, tem que ser um divisor de 252, tá? O mesmo vai acontecer com 120 aqui, tá? Eu posso dividir 120 em 2 pedaços de 60, eu posso dividir em 3 pedaços de 40, se eu quiser, tá? Em 4 pedaços de 30, e por aí vai, tá certo? Então, posso fazer de qualquer uma dessas formas aí. Ou seja, eu tenho que escolher um tamanho que seja um divisor, tá? Eu tenho que escolher um tamanho que seja um divisor de 120, tá certo? Bom, fiz besteira aqui, né? Vamos lá. A mesma coisa com 336, tem que ser um divisor de 336. Olha o que acontece. Se eu quero que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho, então tem que ser um número que seja um divisor de 252, um divisor de 120, um divisor de 336. Em outras palavras, tem que ser um divisor comum, tá? São pedaços do mesmo tamanho, tem que ser um divisor comum desses 3 números. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser o maior possível, ele tem que ter o maior comprimento possível. Então, é o maior número que eu posso ter, tá? Que seja um divisor de 252, de 120 e de 336. Então, o que eu quero, na verdade, tá? É o MDC, o maior divisor comum, o máximo divisor comum, tá? Desses 3 números, de 252, tá? De 120 e de 336. É isso que eu quero saber. Qual é, tá, o MDC desses daí? Aí eu vou ter o tamanho do pedaço, tá certo? Eu vou ter o tamanho do pedaço. Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente acha o MDC desses 3 números? Uma forma, tá, é realizando esse algoritmozinho aqui, ó. Vou colocar aqui o 252, tá? O 120 e o 336. É um algoritmo muito parecido, tá, com o do MMC. Nós já vimos até em alguma questão anterior, né? Se eu não me engano, foi na 5ª questão. Então, o algoritmo é mais ou menos o mesmo. Só tem uma pequena diferença, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegando, tá? Vou dividindo esses 3 números, na medida do possível, pelos números primos, tá? Vou decompor em fatores primos, né? E
o que vai acontecer é o seguinte, eu vou prestar atenção naquele número que for um divisor comum dos três, tá certo? Por exemplo, todos os três aqui são pares, então os três podem ser divididos por 2, tá certo? Eu dividi os 3 por 2. Como eu dividi os 3 por 2, 2 é um divisor comum aqui, vou circular aqui esse 2, tá certo? Bom, ainda quando eu divido por 2, o que vai acontecer aqui? 252 por 2 vai dar 126, certo? 120 por 2 dá 60. 336 por 2 vai dar 168, tá certo? Bom, esses ainda são números pares, então, ó, posso continuar dividindo todos eles por 2. Como eu posso dividir todos eles, apenas se eu puder dividir todos eles, eu vou lá e circulo esse 2 aqui. Tá? Se tivesse um dos três que não pudesse dividir por 2, não circulava esse 2. É isso que eu vou fazer, tá? Quando esse número daqui, né? Quando esse fator primo aqui ele for um divisor dos três que estão aqui à esquerda, eu vou guardar esse número, tá certo? Bom, então vamos lá, vou dividir por 2. 126 por 2 vai dar 63. 60 por 2 dá 30. 168 por 2 vai dar 84. Tenho isso daí. Bom, ainda tenho números pares, então ainda posso dividir por 2, mas nem todos. Ó. O 63, por exemplo, ele não pode ser dividido por 2. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir por 2, quem eu puder, mas eu não vou circular esse 2 aqui. Não vou fazer isso. Tá? Por quê? Porque 2 não é mais um divisor comum desses três números. Tá? Então, como o 63 eu não posso dividir, deixa ele quietinho lá, repete 63. Tá? 30 dividido por 2, eu tenho 15. 84 dividido por 2, eu tenho 42. Tá? Permaneço com o número par aqui, ó, 42, ainda posso dividir por 2, mas só ele. Então, não vou circular esse 2. Repete aqui o 63, 15 também não é divisível por 2, repete 15, 42 por 2 dá 21. Tá certo? Tenho isso daí. Bom, agora, ó, nenhum dos três é par, não posso dividir mais ninguém por 2, né? Vamos para o próximo número primo, vou pegar o 3, tá? Vamos lá, 63 eu posso dividir por 3? Posso, tá? 15 eu posso dividir por 3 também, e o 21 também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar esse 3 aqui. Guarda esse 3 porque ele é um divisor comum desses três números, 63, 15 e 21. 63 por 3 dá 21, 15 por 3 dá 5, 21 por 3 dá 7, tá certo? Bom, aqui ainda posso dividir por 3, mas apenas o 21, então não vou circular. Aí 21 por 3 dá 7, 5 não pode, tá? Repete 7. Agora só tem números primos, né? Aqui 7, 5, tá? Não tem mais divisor comum, né? Aqui eu já tinha, né? Primos entre si, tá? Não, porque o 21 e o 7 têm divisores comuns, né? Agora sim, tá? Esses 5 e 7, né? Não tem divisores comuns aqui. O que eu vou fazer? Vou dividir por 5. Mas aí, ó, o 7. Eu poderia já parar, tá, gente? Mas tudo bem. Aqui dá 1. Aqui dá 7. Certo? E por 7 agora. 1, 1, 1. Acabou, né? Se for para achar o MMC, o mínimo múltiplo comum, né? A gente já viu isso. A gente multiplica todos esses números. Tá certo? Para achar o MDC, tá? Para achar o MDC, eu vou multiplicar apenas esses três aqui, ok? Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, tá? Isso aqui dá 12, né? 12 vezes 2, 4 vezes 3, 12 é o MDC, tá? Entre 252, tá? 12 é o MDC, entre 252, 120 e 336. Então, eu posso dividir, tá, esses pedaços de fio que sobraram em pedacinhos menores de tamanho 12, todos eles. Tá? Então, essa já é a resposta dessa perguntinha daqui, ó, o comprimento de cada um dos pedaços, das peças menores. Tá? Qual o comprimento de cada uma delas? 12 centímetros. Tá? 12 centímetros. A pergunta agora é: quantas peças menores serão obtidas? Tá certo? Eu quero saber quantas peças menores serão obtidas. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou contar, né? Eu tenho 252, tá? Vou dividir um pedaço de tamanho 252 em pedacinhos de tamanho 12, tá certo? Em pedacinhos de tamanho 12, tá? Então, o que vai acontecer?
Bom, vou dividir 252 por 12, ok? Quanto dá 252 por 12, né? 25 eu posso dividir por 12, dá 2. 2 vezes 12, 24. Sobra 1. E aqui desce o 2, né? 12 por 2 dá 1. 1 vezes 12, 12. Tá? E meu resto aqui é 0. Tá certo? Então, eu tenho 21 pedaços de tamanho 12. Nessa parte daqui, quando eu pegar aquele pedaço de tamanho 252, eu consigo formar 21 pedaços de tamanho 12. Tá? 120 já é direto aqui, né? 120 por 12, tá? Aqui, boto um 0 aqui, né? Então, eu tenho 10 pedaços, tá certo? De tamanho 12, ok? E 336, vou dividir por 12 também. 33 por 12, né? Eu tenho aqui 2 vezes 12 dá 24. 24 para 33, né? Tem um 9 aqui de diferença. Tá? Desce o 6. 96 por 12, tá? 96 por 12 eu tenho 60 com 36, né? Então tenho 8. Né? 60 é 5 vezes 12, 36 são 3 vezes 12. Então 5 com 3, 8. Tá certo? Então, 8 vezes 12, 96, não sobrou nada. Percebam que todas as divisões foram exatas, óbvio, né? Porque o 12, né, a gente viu que ele é um divisor comum desses três números. Então, a minha resposta, né, ou seja, o total de peças aqui, tá, é 21 mais 10 mais 28. Tá? Então, eu tenho aqui 21 com 10, né, 31, tá certo? Eu tenho 59 peças, ok? Colocar assim, com 12 centímetros de comprimento cada uma. Tá? 59 peças com 12 centímetros. Eu respondo as duas perguntas, né? São 59 peças menores, o tamanho de cada uma delas é 12 centímetros. Tá bom? Então, essa foi a questão número 7. Tá? Um abraço aí para vocês. Quem sentiu alguma dificuldade nisso daí, tá? Não deixa de assistir o encontro sobre divisibilidade que nós teremos, tá certo? No nosso curso de nivelamento. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima questão, gente. Tchau, tchau.